Fala, investidores, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje nós vamos comentar um pouco sobre esses rendimentos aqui dos títulos do Tesouro Direto. Para quem não sabe, o Tesouro Direto foi uma solução que o governo federal criou para poder captar dinheiro e se financiar aqui de nós brasileiros e também de todo o resto do mundo. Então, toda vez que você vê falar do Tesouro Direto, lembre-se do governo federal. Nós estamos pegando nosso suado dinheirinho e emprestando para o governo federal. É importante lembrar isso porque o Tesouro Direto hoje é o investimento mais seguro que nós temos aqui no Brasil. Quando saímos para outros países, por exemplo, o Tesouro Direto dos Estados Unidos é o investimento mais seguro dos Estados Unidos. Da China, Rússia, Ucrânia, qualquer país que você falar, aí, Suíça, qualquer país, sempre os tesouros nacionais vão ser os investimentos mais seguros. Ah, mas por quê? Porque se caso nós emprestamos um dinheiro para o banco, é fácil o banco falir, não é isso? Então, no Nubank ele pode falir, o Banco do Brasil pode falir, e se falir vai dar calote na gente. Já o governo federal, se o governo falir, é porque a situação do país já está péssima. Já faliu o Banco do Brasil, Nubank, Petrobras, Vale, então já foi uma coisa generalizada. Então esse aqui é o último problema da gente. E se mesmo assim acontecer uma coisa dessa, o governo pode simplesmente imprimir o dinheiro e lhe dar. Mesmo que isso vai elevar a inflação muito, mas ele pode fazer isso. Ele tem a máquina na mão, né? E ultimamente eu vi no YouTube que estão saindo vários vídeos sobre as taxas do Tesouro, né? Temos aqui o Tesouro IPCA mais 8%. Quando o Tesouro IPCA estava a 30 não, estava a 7%, era a oportunidade da década. Aí agora que está 8%, será que ainda vale a pena? Para mim é mais do que uma oportunidade, né? Isso aqui é uma oportunidade gigantesca. Já que com o Tesouro IPCA você consegue fazer a marcação a mercado. Você consegue comprar o título com essa taxa e quando a taxa cair de 8 para 7, por exemplo, você já vai ter um ganho de capital gigantesco. Mas isso aqui é papo para outro vídeo, tá? Nós vamos fazer algumas simulações aqui maravilhosas. Já tem um tempinho que eu estou configurando a planilha para poder ficar bem didático para vocês. Agora vamos lá na planilha, né? Aqui é a nossa queridíssima planilhazinha que eu fiz. Foi um pouco difícil, tá? Confesso a vocês que foi difícil deixar tudo certinho como eu queria, mas graças a Deus que no final das contas deu tudo certo. Antes da gente falar sobre isso, eu preciso explicar uma coisa a vocês. Nós temos vários tipos aqui do Tesouro, né? Temos vários títulos. Temos Educa Mais, um Renda Mais, só que esses daqui são investimentos mais novos e são investimentos pouco utilizados aqui pela classe investidora no geral. Os que são mais utilizados são Selic, o Tesouro Reserva, que é uma nova modalidade e veio para substituir as caixinhas. É bem melhor. Eu até, por enquanto, né, está exclusivamente aqui para os clientes do Banco do Brasil. Sempre é assim, né? Primeiro eles fazem o lançamento, aí esse lançamento é controlado ali para uma população amostral, aí se der certo, eles ampliam. E com certeza eu vou tirar minha reserva de emergência da caixinha do Nubank e trazer para cá, porque entrega a mesma coisa que o Nubank, até um pouquinho a mais, né? Porque o Nubank, por exemplo, ele rende CDI, que é 100% do CDI, e o CDI é 0,10 a menos do que a Selic. Então, se a Selic hoje está em 14,5%, o CDI está rendendo 14,4%. Já que não, aqui é a Selic líquida, tá? Então, líquida não, Selic bruta, né? 14% e 14,5% ao ano, tranquilamente. Claro que a gente tem que diminuir ali o imposto de renda, né? Mas isso aqui é assunto para a planilha. Então, tem essas modalidades aí aqui que são mais utilizadas, né? Reserva, que está iniciando agora, o Selic e o IPCA e o pré-fixado. E foi o que eu trouxe aqui para a nossa planilha. Todos esses sofrem, na verdade, todos os investimentos de renda fixa sofrem influência dessa boa e velha tabelinha aqui, ó, que é a tabela regressiva do imposto de renda. Quando você investe e tem ali o investimento deixando parado com até 180 dias, ou seja, se dentro de 180 dias você resgatar aquele investimento, você receberá uma alíquota de imposto de renda de 22,5%. Ou seja, a cada R$100 o governo fica com 22,50 para ele. É importante a gente ressaltar que essa tabela ela é acrescida ainda quando a gente fala do IOF.
O IOF é Imposto sobre Operações Financeiras. A maioria das contas tem, a não ser que se for conta de pagamento. Agora, a conta bancária que você coloca o dinheiro lá para render tem. Então, CDB, para o Tesouro, qualquer outro investimento de renda fixa tem. E como é que acontece? Se você resgatar o seu investimento com até 30 dias, você vai pagar, eu acho que é 99% de imposto sobre o rendimento, tá? Sempre a gente fala de imposto de renda aqui da renda fixa, vai ser sobre rendimento. Então, deixa eu ver aqui, tabela IOF, tá? Vamos ver como é que é essa tabela aqui do IOF. Ao vivo e a cores. Aqui, ó. Então, primeiro dia você tem aqui um IOF de 96% sobre rendimento. Então, se você se render ali R$10 de um dia para o outro e você tirar, só vai ser ali, ok, 40 centavos seu, né? Vai de 96 de imposto de renda, 40 centavos não, porque desses 40 centavos ainda vão ter que ser descontado os 22,5 de imposto de renda, né? Então, vai ser quase nada para você. Então, a tabela começa aqui em 96 e no dia 30 ela está zerada aqui do IOF. Já o imposto de renda não, né? 180 dias, como a gente já comentou. Cadê? Aqui, ó. Então, se passar de 181 dias até 360, vamos ter ali 20% de imposto de renda. E de 1 ano até 2 anos, a gente tem 17,5%. E acima de 2 anos, vamos ter 15% ao ano. Essa tabela aqui, essa parte, né? Isso aqui explica bastante dos racionais de investir em ETFs de renda fixa. Porque os ETFs de renda fixa, eles têm um imposto de renda cravado em 17,5% ao ano. Então, se você utilizar um ETF de renda fixa como reserva de oportunidade, você vai pagar muito menos imposto do que se você for resgatar ali menos de 2 anos. Né? Então, se a pretensão é isso, os ETFs de renda fixa eles podem ser uma solução. Né? Mas aqui é assunto para outro vídeo. Para esse vídeo aqui não ficar muito complexo, eu não dar muito spoiler aí para vocês do que vai vir depois no canal, né? Depois eu ensino a vocês a fazer esses investimentos em ETFs para tentar driblar aqui essa alíquota do imposto de renda. Mas então, sabendo disso, vamos agora para a nossa planilha, né? Vamos iniciar pelo IPCA com juros semestrais. O IPCA com juros semestrais, ele vai ter, nós vamos ter aqui dentro do site do Tesouro, na aba do IPCA, tá? Aí nós temos IPCA, Tesouro IPCA, que é para você receber juros só anuais, porém só recebe no final do título. E temos aqui o IPCA+, com juros semestrais. Eu acabei colocando, porque não tinha aqui o mesmo ano, todo mundo para 2032. E eu acabei colocando também essa taxa de IPCA 8,38, tá? Não vou considerar essa aqui, porque aqui seria para 37. E quando a gente tem, quanto mais tempo a gente tem, quanto mais anos temos, né? Nós temos ali o preço, a taxa ela fica menor, porque o governo entende que o IPCA pode variar mais, a gente também pode utilizar na marcação mercado mais fácil, então é menos risco ainda. Aí o que seria essa marcação mercado? Né? Você deve ter visto aí no YouTube, em tanta parte e tal. Vai ser assunto para outro vídeo também, tá certo? Mas basicamente você vai pegar essa taxa aqui e quando você comprar o título e a taxa cair, você vai ganhar uma variação maior, não somente o rendimento, tá? Vamos lá, então juros semestrais. Como é que funciona esses juros semestrais? Como o nome já fala, é o IPCA mais, ou seja, você tem a taxa do IPCA, que é aqui. Quanto que vai ser essa taxa? Não sabemos. É uma taxa que varia. Pode ser 4, 5, 6, 6, 10, 20 milhões. Espero que não. Então, com os juros semestrais. Qual é os juros que nós temos aqui? 7,98%. Vamos levar em consideração esse de 8,38%. Então, a pegada dos juros semestrais é que é um título que geralmente nós chamamos de come-cota. Por que come-cota? Se a gente vier aqui, nós vamos ver que, mais uma vez, né, que até 180 dias é 22,5%. E os juros semestrais vencem exatamente com 180 dias. Então, sempre que você tiver o rendimento, você vai ter, você vai receber uma parte desse valor, mas já vai ter descontado ali os juros, o imposto de renda, perdão. Então, você vai estar tendo sua rentabilidade corroída sempre com o imposto de renda que tem que estar pagando de 6 em 6 meses. Até para calcular isso é mais difícil. Olha o que eu tive que fazer aqui para poder trazer para vocês certinho como é que iria ficar o lucro aí dessa operação ao decorrer dos anos, tá?
Então vamos lá. Levando em consideração que nos juros semestrais você, na verdade eu vou levar esse valor para todos. Nós investimos aqui R$ 1.000. Antes de falar aqui sobre isso, deixa eu retornar um pouquinho para a gente poder explicar a vocês como é que eu cheguei aqui nesse IPCA, tá? Esse aqui é o IPCA médio que nós temos aí nos últimos 26 anos, né? Você pensou que ia ser mais, né? Eu também achava que ia ser mais. Se a gente tirar o de 2026, isso aqui vai dar praticamente 5% ao ano, 5,22% ao ano. Mas então, nós pegamos aqui a taxa que temos lá no site do Tesouro, né? Que é 8,32. Eu coloquei 8,38. Vamos alterar aqui rapidinho. Então, 8,38. E pegamos aqui a taxa do IPCA médio dos últimos 20 anos. Para isso, eu fui aqui no site do IBGE, peguei todos esses dados aqui, colei na planilha, e perdão, falei 20 anos, mas é 26 anos, tá? Então, dei um Ctrl C aqui na planilha, peguei todos esses valores aqui. Nesse caso, não é necessário fazer média ponderada, tá? A gente pode fazer só a média mesmo dos 26 anos. E chegamos a esse resultado aqui, de 6,22%. Pode perceber, ó, de AE14 e AE40, a soma, dividido por 26, que foram a quantidade dos anos que nós temos aqui. Então, o IPCA bruto, ou seja, esse título aqui de IPCA mais 8,38%, está rendendo aqui 14,60% ao ano. Lembrando que aqui sem a gente descontar o imposto de renda, tá? Se a gente for descontar o imposto de renda, só a nível didático aqui, vamos fazer com a questão do valor lá em cima, nós vamos ter aqui 0,85, levando em consideração que vamos até o final, mais ou menos 12% ao ano, 12% ao ano, que nos vai dar, né, praticamente 1% ao mês. Mas a gente vai descontar esses 15% aqui no valor final, para ficar mais intuitivo. Sabendo isso, vamos lá, né, para a gente ver como é que ficou esse IPCA de juros semestrais. Então, investindo R$ 1.000 aqui em 2026, eu vou levar em consideração 2026, a gente vai levar todos estão expostos às mesmas variações, então não tem problema isso, tá? Eu sei que já está na metade de 26. Então, 2026, né, você teria ali no final de 26 R$ 1.066,70. Em 2027, esse valor de juros, né? Deixa eu mostrar na parte de cá que fica melhor. Prestem atenção. Vamos lá, você investiu em 2026. Olha como é que vai ser o rendimento. Primeiro mês, R$ 6,90. Segundo, R$ 13,90. Terceiro, R$ 20. Quarto, R$ 28. Quinto, R$ 35. Depois, sexto, R$ 43. Quando chegasse no sexto mês, o título ia resetar. Você ia receber os juros. Ia ter que ser descontado o imposto de renda de 22% ali sobre o rendimento, né? Então, o líquido que você receberia seria R$ 32,81. Esse valor aqui, ele vai ficar, na verdade, não fica 1.000. Esse valor, na verdade, fica somente, não fica 1.033, né? Fica somente os 1.000. Então, vai repetindo esse valor de novo. Então, você sempre vai receber apenas os R$ 32,81 na conta. E vai ficar só os R$ 1.000 ali. No final, você vai ter os R$ 1.000 e vai ter o valor que você recebeu, menos os juros. Só que aqui eu levei em consideração como se você pegasse esse dinheiro e recomprasse partes do título de novo. Então, você recomprando esse dinheiro, no sexto mês, você teria ali 1.032. Tá? Mas é só se você recomprar, senão você vai ter os R$ 1.000 para render de novo R$ 32 no final do ciclo. Então, levando em consideração aqui, né, você teria no final aqui, né, mais uma vez, né, então somente aqui em 2026, né, em dois ciclos aqui, você teria pago mais ou menos aqui praticamente 10 ou 15 reais de imposto de renda só aqui no Tesouro Renda Mais, com juros no Tesouro IPCA mais com juros semestrais. E como eu falei a vocês mais uma vez, eu utilizei aqui a métrica como se vocês tivessem pegado esse R$ 32 e reinvestido, porque cai os R$ 32 na conta e esse R$ 1.000 ele fica lá. E se fica lá, você vai ter que arcar aí só com os seus R$ 32 de investimentos para o resto da vida. Vamos ver como é que vai ficar esse valor aqui, só para a gente tirar uma dúvida. Então é 32, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Isso aqui vai ser igual a 32,80 vezes 16. Você teria um rendimento ali de R$ 524.
tá? Se você simplesmente deixasse lá e não comprasse de novo o título. Hoje o título está aqui com um investimento mínimo de R$ 41, né? Então você não conseguiria nem comprar o título. Então a sua rentabilidade no final não seria nem 676, seria R$ 524. Posso até alterar aqui, né? Colocar 524. Mas eu vou passar um pano aqui para ele. Primeiro eu vou fazer aqui falta somar o valor bruto, né? A gente vai ter aqui, vai ser a soma disso tudo. Oxente, tá funcionando? Perdão, vai ser igual a soma. Fiz a fórmula errada, pessoal, tá vendo? Então vai ser a soma disso tudo. Então no final aqui você teria R$ 599 aqui de rendimento, levando em consideração se você reinvestisse todos aqueles valores, tá? E por que 599? Porque já está levando em consideração os 2 semestres, tá? Então lembra que foi 33 em pouco em um e depois um pouquinho em outro, então já é em consideração o semestre. Então R$ 599,94 seria basicamente R$ 100, né? R$ 600, perdão. Não vou descontar o imposto de renda aqui, porque a gente já viu que o imposto de renda já foi comendo a rentabilidade que você tinha ali durante os anos. E, gente, IPCA semestral é um dos piores investimentos do título. É famosinho, mas ninguém gosta. Agora vamos para o próximo, né? Vamos aqui para o título Selic. O investimento no Tesouro, no título Selic, ele é bom. Por muito tempo foi utilizado como reserva de emergência, porque você consegue resgatar ele diariamente. Se você resgatar antes de 1 da tarde, esse dinheiro cai na sua conta antes do final do dia. Depois de 1 da tarde, só vai cair no próximo dia. Mas por muito tempo era que a gente conseguia ter ali de rentabilidade boa com a segurança boa. Depois vinham as caixinhas, foi mais democratizado aí esses investimentos mais seguros com rentabilidades. E mesmo assim, né, o Tesouro Selic é utilizado bastante. E como eu falei, ele rende basicamente Selic mais uma taxazinha, tá? Então vamos lá, né? Aqui eu trouxe para a planilha, né, a taxa Selic hoje, que é 14,5% ao ano. E agora é só preencher, né? O valor inicial de R$ 1.000 investidos no primeiro mês, olha a diferença. Você teria praticamente o dobro do que teria aqui no IPCA com juros semestrais, porque aqui o dinheiro vai correndo para lá no final receber aqui o corte do imposto de renda, né? Então, no final de você em 2026 tinha 145, depois 27, 311 e assim seguindo. Em 2032 você teria somente de rendimento R$ 1.580. Então o valor bruto que você teria era 2.580,11 e o imposto de renda, que é descontado sobre o lucro e não sobre o valor total, né? Não sobre esse montante total, seria ali de R$ 240 mais ou menos, e o líquido que você receberia na conta seria R$ 1.343, tendo aqui um montante final de R$ 2.343. Essa variação aqui, né, o quanto renderia se caso a taxa Selic ficasse, claro, em 14,5% ao ano, tá? Pelo amor de Deus. Então seria esse valor aqui. Se a gente pegar a média da taxa Selic, vamos ver se a gente encontra, média da taxa Selic. Vamos ver qual é a média da taxa Selic aí nos últimos taxas de juros no Brasil. Eu acredito que fique por volta de 10 a 12% ao ano. Se não chegar, a gente vai utilizar aí uma taxa média de 12% ao ano, tá? Tá demorando de carregar, vamos logo atualizar. Hoje a Selic está em 14. Vamos passar pano. Em 2027 estão esperando que feche ali em 3,25. Vamos colocar aqui em 13,25. Vamos colocar aqui uma taxa média de 12,5, tá? Então você teria hoje, utilizando essa taxa média de 12,5% ao ano, porque, como já falei a vocês, a taxa Selic ela vai variando. Ai meu Deus, será que não vou conseguir encontrar nenhum aqui? Aqui vocês vão ver aqui, ó, a taxa Selic ela vai variando ao decorrer do tempo, de acordo com o ciclo econômico, ó. Já tivemos aqui a 19,5, na pandemia chegou a 2, então 13,5, 14, 7,5, 8, 11. Então, utilizando aí essa métrica mesmo da taxa Selic a 12,5, acho que não está muito diferente da nossa realidade. Então, teríamos ali um rendimento com essa taxa Selic média de
2.280 no final aqui, com um rendimento total de R$ 1.280, tirando o imposto de renda, ficaria aqui por volta de R$ 1.088. Lembrando que aqui é levando em consideração a taxa Selic média. Se a gente utilizar a Selic hoje, daria no final ali uma rentabilidade de 134%, que seria R$ 1.343. Mas vamos levar em consideração a média. E porque quando a gente fala do tesouro prefixado, aí vocês vão ver o porquê que muita gente também utiliza o prefixado. Agora no IPCA+, né? Utilizando também a mesma métrica, para a gente que vai colocar R$ 1.000, já utilizando aqui a média do IPCA, tá? Então nós teríamos aqui no primeiro ano um rendimento de 1.000. Deixa eu dar uma configurada aqui. Na verdade é C28, eu coloquei aqui C27, tá? É C28, pronto. Aqui vai ficar automático essa planilha. Acho que eu vou deixar na descrição do vídeo. Aí vocês podem até utilizá-la depois, tá? Se quiser. Então IPCA, porque hoje eu estou gravando no dia 10/6/26, mas você pode estar vendo esse vídeo, sei lá, 10 dos 15, não, perdão, 10 dos 2 de 2040. Então essas taxas podem estar diferentes. Então IPCA+, né, temos aqui 2026, R$ 146, já seria um valorzinho a mais, levando em consideração aqui a média do IPCA. 2020, depois 313, o montante final teria ali R$ 1.596, descontando os 15% de imposto de renda, teríamos ali R$ 1.356, com montante final de R$ 2.356. Então a variação ali seria de 135%. Se a gente levar em consideração o IPCA que a gente vai ter esse ano, né? Eu acho que vai ficar ali por volta dos 4%, né? Então seria 8 mais 4, 12,38. Esse valor, modificou tudo aqui. Esse valor seria um pouco menor. Agora, por fim, vamos falar do tesouro prefixado. O prefixado, basicamente, é o que? O governo hoje está vendo que a taxa Selic está caindo e tal, e ele está falando assim, ó, eu vou te pagar uma taxa, tá? Uma taxa, e você só vai poder receber esse dinheiro no dia 1º de 1/32. E você vai, então, eu diminuo a liquidez e eu dou uma rentabilidade um pouco maior com uma segurançazinha boa também. Mas é 14,37% ao ano. Qual é a parte ruim? Pô, se essa taxa Selic ou a inflação subir muito, você só vai ganhar praticamente 15% ao ano. Porém, se a taxa cair bastante, seu rendimento está ali fixado em 14,87% ao ano, tá? Então, se subir demais, você pode perder a rentabilidade, mas se cair a taxa de juros, você pode simplesmente ficar tranquilo, porque o seu contrato está dizendo que é 14,87% ao ano, e isso não vai mudar. Para vocês terem noção de como essa taxa está muito alta, a gente sempre fala, né, do triângulo dos investimentos, que são os investimentos que têm um alto risco, geralmente vão ter, deixa eu fazer o triângulo aqui, então esse triângulo está fora da hipotenusa. Então geralmente o investimento que tem um alto risco, ele vai ter uma alta liquidez e o rendimento também maior. Se for ao contrário e o investimento tiver um baixo risco, geralmente a liquidez ela pode ser alta e a rentabilidade baixa. Então nunca você vai conseguir ganhar na mesma ponta. Aí onde eu quero chegar? Para vocês terem noção, em 2018 eu fiz meu primeiro investimento em bolsa de valor e comprei um CDB do Banco Master. O Banco Master não sabia, né, que ia dar essa confusão toda. E na época ele pagava 12% ao ano. Era super alta essa taxa, porque a taxa Selic estava mais baixa. E eu peguei 12% ao ano, é um valor muito bom. E olha o risco do Banco Master. Hoje, o governo federal está pagando praticamente 15% ao ano para emprestar dinheiro a você. Olha, com a segurança talvez 100 vezes maior do que o Banco Master. Então, olha só como que essa taxa está alta, tá? E a liquidez é a mesma, tá? A mesma liquidez. Eu lembro que eu emprestei o dinheiro ao Banco Master, né? Foi um CDB de 8 anos. De 10 anos, né? Que ela tem em 2028. E eu só poderia receber esse dinheiro em 2028. Mas era o dinheiro mais os juros. Era 12% ao ano. Cara, olha como essa taxa tá, gente.
Então, né, se a gente pegar aqui a taxa 14,87% ao ano, essa aqui não tem alteração. Aí por que não tem alteração? Porque, como eu já disse, é uma taxa pré-fixada que o governo fala a você, vou lhe pagar isso aqui no dia 1º, o seu valor mais os juros no dia 1º de 2032. Então, vamos ver como é que ficaria o investimento aqui de R$1.000, né? Mais uma vez aconteceu esse problema aqui, né? SC30. Isso. Vamos puxar aqui 32. Calma, gente. Erros técnicos, mas não vão. Fiquem tranquilos. Oxi, qual foi o caso aqui? Ah, sim. Eu não fiz o resto, né? Esse foi o cálculo. Esse foi o caso. Agora sim. Pronto. Então, pré-fixado, né? Tivemos aqui, em 2026 seria um rendimento de 148, em 2027 R$320, e quando chegássemos no montante final seria R$1.600,20. Tá? O valor bruto, eu não coloquei aqui, né? Deixa eu ver. Só puxar aqui para a gente poder configurar essa parte. Então, o valor bruto seria o valor que nós tínhamos aqui no final, mais o valor inicial, que seria 2.596, seria 2.642. O imposto de renda seria o mesmo, porque seria somente depois de 2 anos esse resgate. O líquido seria R$1.395 e o montante final R$2.395. Teríamos um rendimento maior aqui, que seria de R$139. Então, pessoal, aqui foi só um vídeo, a gente está só brincando com os números, são projeções. E você olhando aqui fala, cara, tá muito bom mesmo essa taxa aqui, a 14,89% ao ano, né? Você lembra que eu falei? O Banco Master pagava 12% ao ano, sendo 100 vezes mais arriscado do que o governo federal. Então essa taxa está muito gostosa. O que diferencia os investidores estarem procurando mais esse tesouro IPCA mais do que o tesouro pré-fixado é porque o tesouro IPCA mais tem a opção de marcação a mercado. E como é que funciona a marcação a mercado? Mais ou menos. Lembra que a taxa está a 8,38%, né? IPCA mais isso? Então, se essa taxa cair para 7,38%, teremos uma diminuição de um ponto percentual, né? Então, se a gente pegar esse 1 e dividir por 8,38, teríamos uma redução ali, vezes 100, de 11,9% só na taxa. Então, é basicamente 12% ao ano. 12% ao ano, que seria 12%, né? Aproximadamente 12%. E se a gente pegar aqui, ó, hoje o Tesouro IPCA, ele tá custando aqui, cada título, 2.281. Vamos fazer uma continha rapidinho. 2.881 vezes 0,88. Então você estaria comprando o título por 2.553. Vamos ver qual é a rentabilidade que a gente já tem aqui. 2.535 foi 53, não foi? Menos 2.801. A gente teria aqui R$346 de lucro somente na marcação a mercado. Sabe quanto isso daria? Rapaz, eu tirei aqui e esqueci de olhar. 346 dividido por 2.881. Voltou aqui. Vai ser 12%. Então você teria uma rentabilidade de 12% só se a taxa de juros cair 1 BIP. Tá? Então isso aqui é os juros aqui do IPCA, né? do Tesouro nesse caso. Se eu não me engano, é mais ou menos assim. Mas esse é uma explicação que eu vou dar para vocês em outro vídeo. Tá? Tem uma explicação boazinha que eu estou pensando, que é em relação a você comprar uma casa, alugar e tal. E vai ficar muito bom o vídeo. Até lá, esperem, viu? Mas o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Vou tentar deixar a planilha aqui na descrição do vídeo, se eu conseguir lembrar. E como é que vocês vão fazer para utilizá-la? Vocês vão clicar aqui em arquivo e fazer uma cópia e editar a cópia, porque vocês não vão poder editar essa planilha aqui, porque essa aqui é a minha. Então, se eu deixar liberado para vocês editar, qualquer pessoa que editar vai acabar confundindo tudo aqui, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo. Não esqueça de deixar um like, comentário e até a próxima.